Direto da redação. Eu estou ao vivo aqui no Rio de Janeiro com a Cláudia Freitas, que já tem informações sobre a manifestação de servidores que deve acontecer dentro de poucas horas em frente ao Palácio Guanabara. Cláudia, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente aqui pelo Direto da Redação. Roberto, acontece daqui a pouquinho, a partir das 10 horas, um ato unificado das categorias do funcionalismo estadual, que está sendo promovido pelo Fórum Permanente dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Esse protesto está marcado para acontecer em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo estadual, que fica em Laranjeiras, na zona sul da cidade. Os servidores da rede estão cobrando do governador Cláudio Castro a reposição das perdas salariais dos anos anteriores e a valorização do serviço público. A categoria está exigindo o cumprimento dos direitos acordados em fevereiro de 2021 entre o governo estadual e a Alerj, que até o momento ficou apenas na promessa. Entre eles, aí a segunda e terceiras parcelas da reposição salarial referente aos anos de 2017 a 2021, que seriam pagas em 3 momentos. A primeira, de 13,5%, que chegou a ser paga em fevereiro de 2022. A segunda, de 6,5%, que o pagamento estava previsto para fevereiro de 2023, mas que foi adiada. E a terceira parcela, também de 6,5%, que deveria ser paga no início desse ano. A gente conversou com a presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro, a policial Márcia Bezerra, e ela confirmou que a categoria vai marcar presença nesse ato e também comentou uma outra preocupação dos servidores, dos profissionais da segurança pública, que é a possibilidade do Estado não ter caixa para honrar os seus compromissos com os servidores a partir do meio do ano, isso aí em função dos fatores atrelados ao regime de recuperação fiscal. Vamos ouvir o que ela diz. Cláudia, antes de colocar aqui a servidora, é porque o pessoal está interagindo muito com você aqui pelo WhatsApp aqui, é só uma pergunta. Então eu tenho pergunta aqui do noroeste do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Itaperuna, são servidores, e eles perguntam o seguinte: se esse movimento ele é só de uma categoria ou se é um movimento que vai reunir todos os servidores do estado? Esse movimento, Roberto, ele é um movimento unificado de todas as categorias. Ontem, por sinal, a gente conversou aqui no Direto da Redação com uma das diretoras do SEP, que é o Sindicato dos Profissionais de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. Ela confirmou também a presença. Então, é um ato unificado das categorias da rede estadual. Perfeito. Então, vamos agora aqui, a servidora, a policial civil, está no ponto aí? Por favor. Policial Civil e demais servidores. Segue abaixo o link do vídeo de um bate-papo que tivemos com o deputado Luiz Paulo, com o ex-secretário da Fazenda, o senhor Nelson Rocha, com representante do Sindicato dos Fazendários e representante do Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio de Janeiro. É um vídeo longo, mas é recheado de preciosas informações para que você entenda a situação atual do Rio de Janeiro frente ao regime de recuperação fiscal e o que poderá se dar se não modificarmos a negociação. Assista, é importante. A Márcia Bezerra, ela é presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro. Então, além da reposição salarial desses anos anteriores que nós acabamos de comentar agora, há essa preocupação também das categorias, aí a categoria de segurança pública, mas também de outras categorias, de que o governo, em função desses fatores atrelados ao regime de recuperação fiscal, que é todo um compromisso que ele assume com o governo federal, de chegar ali no meio do ano e não conseguir honrar os compromissos já assumidos com os servidores da rede. Então, é um dos motivos também desse ato que vai acontecer agora a partir das 10 horas da manhã, em frente ao Palácio Guanabara,
que fica ali em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro, e também os motoristas, né? Fica aqui um alerta, então, para os motoristas que também vão passar por esse local. Ali é uma via principal de acesso ao bairro de Botafogo, então também pode ter ali algum comprometimento, né? Alguma interferência ali, reflexo no trânsito em função desse movimento que começa aí a partir das 10 horas da manhã. Volto com você no estúdio. Obrigado, Cláudia. Daqui a pouquinho você volta. Ok, combinado, Roberto. Obrigado. Essa questão do regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro é muito séria. O endividamento do Estado do Rio de Janeiro é algo muito sério. O rombo financeiro nas contas do Estado do Rio de Janeiro, calculado para esse exercício financeiro de 2024, é de 8,5 bilhões. E se mantidas as mesmas regras que estão vigentes no plano de recuperação fiscal, o risco de servidor ficar sem pagamento, ele pode ter assim um fundo de realidade. Então, esse temor por parte dos servidores, ele não é um temor assim desarrazoado, não. Ele tem razão em temer isso, porque a situação é séria e o Estado do Rio de Janeiro aqui, o problema é gasto, é custo financeiro com folha de pagamento, e a arrecadação do Estado do Rio de Janeiro ela não está aumentando na proporção em que necessita para corrigir essa distorção. O governo do Rio, o governador Cláudio Castro está anunciando, ele vai ao Supremo Tribunal Federal, ele vai ao STF para garantir uma revisão da dívida com a União. Porque não é só o Estado do Rio de Janeiro não, tá? Nós temos outros estados aí da federação que também estão aí com a corda no pescoço. Minas, nós temos o caso também de Goiás, nós temos o caso do Rio Grande do Sul, São Paulo. E o regime de recuperação fiscal tem regras draconianas que sufocam. Vamos à reportagem aqui da Cristiane Ribeiro sobre essa iniciativa, esse recurso ao STF. O governo do estado do Rio de Janeiro vai recorrer ao STF, o Supremo Tribunal Federal, para rever o pagamento da dívida fluminense com a União, hoje no valor de 188 bilhões de reais. A ação, que será apresentada em conjunto com a Assembleia Legislativa do Estado, também será para garantir o recálculo do montante da dívida, com a exclusão dos juros cobrados indevidamente ao longo do tempo e incompatíveis com as despesas públicas e considerados pelo governo do estado como abusivos. Ao mesmo tempo, o governador Cláudio Castro disse que está em entendimento com parlamentares da bancada federal do estado no Congresso Nacional para a elaboração de um projeto de lei com uma nova sistemática de atualização dos débitos dos estados administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional, atendendo não só ao Rio de Janeiro, como os demais estados e o Distrito Federal. Nós estamos protocolando nos próximos dias uma ação judicial questionando a dívida e também estamos em diálogo com a bancada federal para um projeto de lei para que a gente possa entrar com uma ação aí mais geral que contemple todos os estados da federação. Afinal de contas, quase todos têm dívidas, então isso com certeza ajuda o país todo, até porque nós entendemos que isso solta uma amarra que os estados têm para se desenvolver. Então, se a gente estiver livre dessa âncora que nos puxa para baixo, nós entendemos que tem tudo para a arrecadação do estado aumentar e a atividade econômica aumentando, a União ganha muito mais que nós. Castro destacou que desde as primeiras renegociações na década de 90, o valor da dívida do Rio de Janeiro com a União era de 13 bilhões de reais e que já foram pagos 153 bilhões de reais em valores atualizados, sendo cerca de 107 bilhões de reais correspondentes a juros e encargos. Para este ano, a expectativa do governo estadual é de que os gastos superem o dinheiro que vai entrar em caixa, gerando um déficit que pode chegar a 8 bilhões e meio de reais. O Ministério da Fazenda informou que não vai comentar o anúncio. Já a AGU, a Advocacia Geral da União, declarou que não se manifestará porque não tem conhecimento formal da ação. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.